Bom, pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas, né? Que são muitas mulheres. Esse tipo de estudo atrai bastante mulher, é interessante, né? Como as mulheres são mais ligadas na espiritualidade, nessas coisas, e os homens parece que demoram mais, mas quando entram parece que... Hoje somos em três aqui, tá vendo? Ontem tinham duas mulheres, hoje somos em três homens, né? É raro, mas acontece. Bom, pessoal, vamos lá sem muitas delongas aqui. Eu queria apresentar o meu primo. Vocês acho que já tiveram a oportunidade de eu conhecer o João, meu primo mais novo, tá? Não parece, mas é mais novo que eu. Em alguns anos. Brincadeira. É, mas assim, o João, realmente, como eu falei, ele, né, por ser primo, a gente se conhece há muito tempo, né? Passávamos férias juntos, brincava na areia da praia quando criança. Mais de 50 anos, hein, É, pessoal? Hã? Mais de Não 50 entendi. anos. Mais de 50 anos. Pois é. E aí já vão 50 anos. Né? Mas, e assim, eu pude ver na vida dele, né? A gente era sócio do Clube Pinheiros, e ele, a irmã dele, né, e o B, que é o outro irmão, são em três, sempre foram muito esportistas. Eu também gostava bastante, mas eles eram de um outro nível, do nível hard, assim, do nível power man, assim. A irmã dele foi campeã de triatlon, acho que você chegou a fazer triatlon também, né? Muito tempo Não, eu natação, né? tive na natação e polo aquático, meu irmão também, Polo mas aquático. minha irmã foi É. terceiras vezes campeã, paulista, brasileira, foi para o biatlon e triatlon, ganhou o biatlon e triatlon, os primeiros que participou, é Que fora da legal. curva. Pois é, não, é a família meio fora da curva mesmo. Quando começa a fazer alguma coisa, realmente se dedica. E eu estou falando Sim. tudo isso porque para vocês entenderem, né, o que é para uma pessoa como o João, que a vida inteira se dedicou, deu aula, né, de polo aquático, brincava com criança, né? Hoje ele brinca com o filho dele em cima da prancha na piscina, que a gente vê as fotos. Mas para uma pessoa tão ativa, de repente se vê numa situação que pode correr o risco de não poder mexer, né, um membro, né, um braço, enfim, e de ter tido uma EQM. Então, para uma pessoa que realmente assim estava nessa situação, né, de sempre ser muito ativo, muito esportista, muito, né, vive muito intensamente a vida, o que poderia representar tudo isso. Mas, por outro lado, como isso foi significativo e toda essa busca, esse currículo que eu vou falar agora, para poder superar tudo isso. Né? Então é importante a gente entender o que vem por trás, porque as pessoas adoram falar, nossa, a pessoa teve sorte, né? Aconteceu aquilo, que sorte, né? E a sorte, ela vem recheada de trabalho antes, né? De pensamentos, né? De uma série de coisas. Olha só que legal, a Adriana Cavalheiro entrou aí. A Adriana Cavalheiro foi a pessoa que me inspirou, por exemplo, né? Uma amiga lá da época da dança, ela foi que me inspirou a começar com o método Brilhantes, a entrar no mundo digital. Então, Adri, muito obrigado mais uma vez. Tem várias pessoas aqui, algumas da nossa família também estão aqui. Então, sejam todos muito bem-vindos. Bom, vamos lá. Só para vocês saberem, né? O João, eu chamo de João, tá? Hoje em dia o pessoal fala JP, Corban, mas é muito formal. Para mim é sempre João, né? Se não tem até o João E de vez em quando, né? Joãozinho, João Tem o Paulinho, João né? Paulinho, tem o Paulinho aí no meio. É, talvez vocês estão olhando para o João assim, já falar, puxa, já vi esse cara de algum lugar. O João faz muita propaganda também, né? Tem muitas propagandas por aí, ele é artista e tal. Mas assim, ele é formado em educação física, como eu falei, a vida inteira dedicado aos esportes, né? Naturopatia, yoga, constelação familiar, sistêmica e xamânica, terapeuta integrativa. Ele morou, né, muito tempo na Inglaterra, na Itália e Portugal e atendia na área de saúde já nesses países. Né? E sempre teve uma busca muito grande pelo autoconhecimento, pela espiritualidade. Né? Ele Acho que é criou um conceito muito... é mais fácil falar o que ele não faz, né? Porque ele faz quase tudo aí. Exatamente. Só para entender um pouquinho, quem entende um pouquinho de signo, eu sou um sagitariano com ascendente sagitário com lua em sagitário. Não Sagitário. tem Agora está explicado. Está explicado. Tá explicado. Pois é. Né? Muito legal isso, né? É um grande protagonista, realmente, é uma pessoa que faz acontecer. Então, nada disso que a gente vai falar aqui me surpreenderia para quem conhece ele desde pequeno. Né? Mas, enfim, eu acho que as apresentações foram importantes para a gente poder realmente chegar lá e entender tudo isso. Né? Mas, quando eu comecei a conversar com ele, a gente ia falar sobre uma coisa que ele criou, que é o anormose. Existe o termo normose, que é uma patologia, né, de quem
fica muito tenso com as coisas que tem buscando ser muito normal, né? E tem o lado do anormose também que ele desenvolveu e fala muito. Mas hoje a gente não vai falar muito sobre isso. Pode até citar, claro, né? Não é problema nenhum. Mas quando a gente começou a conversar, ele me falou uma coisa que eu não sabia, né? Que ele teve um grande acidente uma vez e ele chegou a ter uma EQM, que é uma experiência de quase morte. Esse é um termo técnico também, assim como normose, é um termo que os médicos usam muito, quando a pessoa já está praticamente morta, né? Às vezes morte, né, em alguns órgãos e tudo mais, e eles praticamente só estão esperando concluir a morte por completo, morte cerebral, às vezes, para decretar a morte final, a hora da morte. E, por um milagre, por alguma situação, né, a pessoa volta. Né? E aí, quando essas pessoas voltam, eles contam, né, tudo aquilo que aconteceu. Eles falam, puxa, né, o meu pai, por exemplo, teve uma IQM, depois eu vou contar lá no final, se der tempinho, né? Mas as pessoas falam. E o que acontece que é muito interessante? Muitos médicos acham que isso é apenas uma alucinação da cabeça da pessoa, que ela não esteve realmente lá no plano espiritual, morreu e tudo o que aconteceu. Só que alguns estudiosos, médicos e outros cientistas e outros jornalistas, enfim, começaram a fazer o quê? Começaram a conversar com essas pessoas. Tem inclusive uma série na Netflix que entrevistou uma série de pessoas, que chama Vida Após a Morte. Procurem assistir, que é muito interessante. Né? E nessa série, eles começam a perceber, tem filmes também, tem de uma francesa muito legal também que fala sobre isso, e eles começaram a perceber que todas as histórias batiam. Então, como é que pode ser uma alucinação, né? Se todo mundo está falando a mesma história, lógico, cada um adaptado para a sua vida, mas contando as mesmas coisas. Todas elas têm um caminho. É como se, quando a pessoa morresse, todo o procedimento do lado de lá, ele fosse seguindo um padrão. Assim como quando alguém nasce aqui, também existe um procedimento padrão. Né? Então, acontece a mesma coisa quando a gente volta à nossa vida do lado de lá, para quem acredita, né, em vida do outro lado, vida após a morte. Então, eu queria que o João começasse falando agora, né, primeiro um pouquinho de como era a sua vida e tudo mais, até você ter esse acidente, né, contasse um pouquinho do acidente, como é que foi a essa ITM, né, e as sequelas, e como você reagiu às sequelas. Isso é fundamental. A gente começou na segunda-feira falando com o Bá, que está se recuperando ainda de um Covid, né, e como a força da mente foi importante para isso, e como tudo isso foi muito importante. E aí eu queria que você já engatasse nisso. A gente vai conversar, mas eu já deixei aqui o roteirinho que a gente conversou, né, mas é para você ficar mais à vontade aí, não precisar te interromper. Vamos lá, gente, com você, João. Boa noite a todo mundo aí. Brian, muito prazer, né? Primeira vez que a gente se fala. Muito prazer, JP. Sim. Chico, muito obrigado também pelo convite. Vamos lá. Para entender um pouquinho. Durante a minha infância, né? Não vou contar 50 anos, fiquem tranquilos. Mas durante a minha infância, eu já fui uma criança que era um pouquinho atípica, né? Na minha forma de lidar com energia, com tudo. Fui ter meu primeiro cristal aos 8, 9 anos de idade e já colocava ele no sol, na lua, sem saber nada. Aos 15 anos comecei a trabalhar um pouquinho mais com isso. Dentro de mim fazia curso de metafísica, que na década de 80 qualquer curso holístico chamava metafísica, não importa o que fosse, né? Tinha eu e as pessoas acima de 70. Então era até uma coisa engraçada. Comecei a aprender sobre meditação, viagem fora do corpo, lá pelos 16, 17 anos. Fui morar em Londres lá pelos 24, fiz esporte minha vida inteira, fiz natação, aos 15 anos comecei a dar aula de natação, mas meditar já comecei entre 17 e 19 anos, eu já era um praticante de meditação. Pouca gente sabe disso também, que eu tinha uma vida atribulada, mas ninguém conhecia o outro lado, né? Só louco. O que é muito importante, inclusive, para o esporte, né? A meditação ela ajuda em tudo na vida, para quem vai fazer uma prova, vestibular e tal. Se a pessoa tem essa concentração, está em foco. Né? Por nadar no Pinheiros, nós tínhamos alguns privilégios. Então, nós tínhamos uma psicóloga que fazia um relaxamento induzido com a gente, já viajando por dentro do corpo e tudo. Isso em 1985. Então, 82 também, antes de eu ir morar em Curitiba, e quando voltei em 85. Então, são os privilégios de ter tido um grande clube, né, que pode proporcionar tudo isso para a gente em todos os níveis do esporte. Bom, tudo isso foi me trazendo já uma coisa do que hoje eu trabalho na terapia sistêmica integrativa. É a união do todo. O entender que nós não somos só esse corpo, como nós não somos só essa mente, como nós não somos apenas nossas emoções. Entre um pouquinho do que virou a ser, né, o anormose,
Porque se nós dependemos apenas das nossas emoções, apenas do que os outros dizem, ou do que colocam para a gente que tem que ser a nossa vida, nós seremos normóticos. E nunca saberemos, ou pelo menos nem despertaremos o quem eu sou dentro de nós. E acho que essa é a primeira coisa que separa a gente, quando nós não sabemos quem nós somos. Então nós somos como todo mundo. Não, por um lado nós podemos ser como todo mundo, mas nós somos nós, um ser único, em primeiro lugar. Né? E o entender a si mesmo é uma coisa muito importante para desenvolver qualquer processo. Isso é muito essencial da gente entender. Por que eu digo isso? Eu vinha numa busca espiritual um pouco mais acentuada a partir dos 33 anos de idade. Então, assim, parei de beber, de sair à noite, de fazer milhares de coisas. E comecei a fazer uma formação em naturopatia, com medicina tradicional chinesa, indiana, numa universidade. Tive professores maravilhosos, que hoje são tops na fitoterapia, um monte de coisa. Mas a escola é do Otávio Leal e da Diana Prenzenati, que foram mestres sensacionais, assim. Não apenas no que tinha como currículo, mas porque tudo que era dado lá tinha que ser vivenciado primeiro no seu próprio corpo, no seu próprio entendimento de vida, e questionado e cutucado o tempo inteiro para que você aflore cada vez mais todo esse lado espiritualista. Bom, aos 33, é isso que eu falei, eu me isolei, meio do mundo que eu vivia durante 33 anos. Criei novas amizades, novos rumos na vida. Foi uma coisa chocante no início, porque acho que todo mundo que busca espiritualidade, em algum momento, quando resolve trilhar esse caminho, a gente se sente um pouco isolado do mundo. Quando a gente começa a acordar e começa a mudar as amizades, as pessoas que cercam, né? As porque atividades vão mudar. Né? A gente tem um lugar no universo. A partir do momento que a gente mudou toda aquela vibração, a gente se colocou num outro lugar do universo. Então você vai ter que formar uma nova egrégora física, não sei se espiritual também, mas física, emocional, toda essa egrégora vai ser montada novamente. Não tem como, é uma energia diferente. Apesar de você ser a mesma pessoa, o seu universo em volta de você, né? Tem a passagem lá do monge que fala, né? Quais são, o que muda, comigo largando as coisas da minha vida, vou falar bem resumidamente, as coisas que lhe dão prazer. Quando as coisas que lhe dão prazer mudam, as suas companhias acabam mudando automaticamente. Você ser um cara que pensa em espiritualidade, viver no bar às 3 horas da manhã, todo mundo tomando pinga, só você não ri da piada, cara. Você se torna um cara chato no grupo, né? Vambora, 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 vambora. Então, entre outras situações. Bom, vamos lá. Lá pelos 40 e... mais ou menos 42, 43, eu já vinha numa caminhada selecionando muito as pessoas. Eu estava muito mais seletivo. Tem gente que fala, não, isso é preconceito. Não. A gente, quando começa a ser um pouco mais seletivo com a vida, é quando a gente começa a se dar um pouco de valor também. E tem certas coisas que não agregam mais coisas na sua vida. Então você começa a ter uma seleção de lugares, de gostos, de pessoas. Então comecei a ser mais seletivo até nos meus relacionamentos, muito mais seletivo. E um ano antes do meu acidente, por incrível que pareça, eu decidi que eu não ia mais ceder a alguns desejos, principalmente sexuais. E passei um ano e pouquinho, sem nem beijar na boca. Todo mundo fala assim, não, mas como assim, cara? Né? Cara esportista, bonito, fala pra caramba, interage com todo mundo. Mas não sei, senti essa necessidade comigo. Durante um ano foi assim, estudando muito, desenvolvendo, trabalhando bem as energias dentro do meu corpo, me conhecendo e me purificando. Pode parecer engraçado esse termo, mas eu sentia que eu precisava de uma purificação emocional pelas cargas de relacionamentos que eu vinha trazendo na minha vida. Naquele momento era dessa forma que eu entendia. O que isso foi justamente no ano que antecedeu o teu acidente. Isso. Só para te situar, que ano foi isso? Foi, eu estava com 44, então foi 2014, eu acho, o acidente, um pouco antes do meu aniversário. Né? Foram 5 meses antes do meu aniversário, foi 2014 o acidente. 2013, quando eu comecei esse afastamento de tudo, um pouco mais. E estava estudando, fazendo um monte de coisa. A vida continuava normal, mas a questão dos relacionamentos eu me fechei comigo mesmo.
E é engraçado, quando a gente não pensa em paquera, em sexo, você se sente muito mais livre também para se relacionar com as pessoas abertamente do que você pensa, do que você acha. E você não está a fim de agradar ninguém, você não quer conquistar ninguém. Então acaba aflorando um eu que às vezes você mesmo se surpreende, mesmo vindo já de uma caminhada acelerada espiritualmente, né? De 10 anos já me empenhando cada vez mais, já sem estar com aquela vida normal. Foi dos 33 aos 43. Bom, entrei nessa abstinência e tal, não sei o quê. Estava dando bastante aula de yoga, de meditação, que as coisas vão aflorando, né? Então as portas vão abrindo mais. E aí, um belo dia, pego a minha moto para sair ali de perto da ponte João Dias, que eu estava dando aula de natação na faculdade Unítalo. Eu dava aula de terça e quinta à noite, e na hora do almoço. Estou na minha moto, na Vereador Zé Diniz, abri o farol ali perto da Joaquim Nabuco, um temporal, uma chuva violenta, todos os carros parados nos dois sentidos, eram 5 horas da tarde mais ou menos, 5, 15 para 5, algo assim. E eu acelerei a moto, porque eu já estava atrasado, esperei a chuva passar e a chuva não passou. E eu tinha que dar aula. Então eu dei uma aceleradinha assim, né? Não estava 120 por hora, mas não estava 50 por hora como havia Amanda. E pela linha do ônibus, porque estava tudo livre e todos os outros carros parados. Vem um carro e fecha a linha do ônibus. Ele nem tinha como passar do outro lado. Então ele não tinha como ir para frente e os carros que já vieram atrás também não tinha como ele voltar. Eu olhei lá, devia estar uns 50 metros dele, ou 30, sei lá, nesse ponto não sei direito afirmar. Eu sei que eu vi o carro ali, é incrível, parece que o tempo e a moto param naquele momento e passa pela cabeça. Se eu brecar, eu posso cair, eu vou ralando de costas, eu posso jogar para a direita, mas o carro de trás não vai dar. Se eu jogar para a esquerda e ela derrapar, eu entro naquele poste. Se eu tentar ir pela contramão, eu posso voar por cima dos carros. Nossa, mas apareceram um leque assim de 1000 opções naquele microsegundo. E eu brequei a moto e ela começou a sair de lado. De repente ela começa a pegar aqueles caroços que os ônibus deixam no asfalto. Na mesma hora me veio uma luz em cima de mim assim. Eu só lembro de fechar os olhos e falar: Senhor, entrego minha vida em suas mãos. Eu fui meio que sugado dali naquele momento. É muito engraçado. Eu posso dizer que foi naquele momento, mas pode ser no momento da batida. A moto não bateu. Eu voei 7, 8 metros, a mais ou menos uns 10 metros de distância, de 8 a 10 metros. Entrei no meio da porta de um carro que ela dobrou no meio de cabeça. Eu nem fui para o chão, então eu não desacelerei. Eu estava com 110 quilos, a 70, 80 por hora, sendo atirado no ar, entrando direto de cabeça na porta do carro. Então, se fizer as contas aí, foi uma porrada de 1 tonelada no meio da porta do carro. Mais ou menos, né? Bom, o momento que eu fui sugado. Passei sim por uma luz muito forte, muito forte. Não vi um tubo de luz, um túnel de luz, como muita gente diz. Não, a luz veio, né? Foi muito grande. E o que eu me lembro é assim, é não saber onde você está, mas de repente as cores e as formas foram aparecendo. Não vi nenhum ente, eu sentia presenças, mas não via. Eu falo que o principal não é o que eu vi, mas as sensações que percorreram meu corpo. Nessa hora foi assim, uma sensação de amor, como eu nunca senti na minha vida, de acolhimento, como eu nunca senti na minha vida, de completude, de solitude, de, nossa, tá em encontro com tudo ao mesmo tempo. O tempo não existe, nada existe, tudo existe. É uma coisa que, assim, seu coração, eu estou inteiro arrepiado, né? Porque é realmente uma coisa que abre. E aí eu estava no campo, sentia o vento, sentia cheiro das plantas. Era não sei se era um capim, um gramado alto, assim, parecia até um trigo, né? Mas não tinha a pontinha do trigo, meio dourado, e aí olhava para o outro lado, era verde, as cores meio que se misturavam, assim. Mas a sensação de luz, não tinha um sol, tudo era luz. Tudo era luz. E o conforto muito grande. A frase que vinha assim: tá tudo certo, tá tudo perfeito, o que você fez até hoje tá tudo certo, tá tudo perfeito, você tá aqui porque tá tudo bem.
É meio louco, né? Não dá para traduzir muito em palavras o que foi sentido ali. E eu sei que eu fiquei um tempinho ali, meio maravilhado, meio nessa sensação. Não tem como descrever essa sensação. Sabe aquele minuto máximo de quando você tem um orgasmo? Do melhor que você já teve na sua vida. Só que aquilo é constante. Então você transborda o tempo inteiro e ao mesmo tempo você sente que o que está em volta também está transbordando. É uma troca muito, muito louca que não tem como você explicar em palavras o que está acontecendo. Apenas que você está completamente certo, equilibrado, bem. Ali parece que não existe nada, doença, e ao mesmo tempo existe tudo. Não sei, é muito louco. Você sentiu presença de pessoas em contato com você? Como é que eu vou explicar? As energias existiam, essa energia do todo, existiam energias perto. Que não tem como identificar se eram rostos, se eram pessoas, se eram parentes, se não eram parentes, mas o acolhimento era tanto que é como se todos os seus parentes que foram embora, que estão aqui, estivesse todo mundo junto, como se Deus estivesse junto, como se tudo fosse uma coisa só. Eu imagino um bebê quando nasce, que tem aquele monte de gente no quarto da mãe ali, ele acho que sente aquele calor, sente as pessoas acolhendo ele para aquele mundo que ele está chegando, mas ele também não vai conseguir identificar ninguém, né? Depois, com o tempo, ele vai. Isso que você falou foi uma coisa muito legal, Chico, porque quando a gente estuda pedagogia, né, desenvolvimento e tudo, a gente aprende que o bebê, quando chega, ele não diferencia o fora dele, ele leva um tempo ainda, né? Então, assim, tudo é ele que ele está vendo. Eu nunca peguei nesse ponto que você acabou de falar, mas tudo é ele. Né? Ele ainda não sabe que é ele, que é a mãe, que é o pai, que é o médico. Tudo é ele. Então, é toda aquela energia, aquele colorido, aquela luz do hospital, tudo é ele. Então, não tem separação, né? Esse é o ponto? Não tem separação. Não tem separação. É uma coisa unificada. Muito interessante isso. Eu achei a colocação do Chico com a colocação do que estava acontecendo sensacional. Nunca tinha feito essa analogia. Mas foi muito legal. Muito legal. O momento que a gente chega com o momento que a gente vai, ok, já fizemos essa analogia. Mas do bebê entender esse todo que é ele também na hora que chega, foi muito bacana. Bom, vamos lá. Aí eu começo a perceber que isso tudo está indo embora. E eu começo a sentir uns pingos, estava um temporal, né? Começo a sentir uns pingos. Aí eu abri o olho. Bom, tinha um monte de gente em cima de mim, eu ainda estava de capacete, deitado no chão. Umas 7, 8 pessoas em cima mesmo, sabe? Já ninguém estava tocando em mim para ver se eu estava bem, nada disso. As pessoas já estavam em pé, pum, falando com o outro. Tá morto, né? Não tem mais o que mexer no cara. A porrada foi muito violenta. Eu nem sei se botaram a mão em mim ou não, né? Pelo que aconteceu. Mas o cara já estava fora do carro, estava depois de tudo isso, né? Ou seja, passou um tempo que aconteceu uma série de coisas que você não viu. Você estava totalmente desacordado ali. Nem tem ideia. Eu estava esticado naquela posição que você pega a pessoa do acidente e estica lá no chão para esperar para ver o que vai acontecer. Coluna ereta, né? Mas de capacete, não mexer em nada em mim. Aí, tô ali e comecei a sentir os pingos. Olhei e falei assim, ok, acho que eu estou no meu corpo de novo. Ô, João, só uma dúvida nesse ponto aqui. Você chegou a ver o seu corpo de fora? Que você não viu os, vamos dizer, os mentores, os espíritos, os acolhedores, né? Você só sentiu. Mas o seu corpo você também não. Você só retornou. Não foi uma viagem fora do corpo que eu estivesse ali presente, vendo o que aconteceu. Isso não rolou. Da mesma forma que eu fui para o outro lado, foi a mesma forma que eu voltei para o meu corpo. Sem ver o acidente, sem ver as pessoas, sem nada. Né? Poderia ter sido, sim, retirado só do meu corpo, ter ficado ali pairando até o corpo se estabilizar e voltado para ele. Mas não foi isso que rolou. Positivo. Inclusive, porque eu já tive experiência de viagem fora do corpo, não teve nada a ver. Né? Nada a ver. E essa grandiosidade que você sentiu, de se sentir parte do todo, é uma coisa totalmente diferente de uma viagem astral. Né? A viagem astral você é quase que assistindo um filme, né? Ali não, você era o todo. Né? Isso é muito importante. É muito importante, é totalmente diferente. Totalmente. Bom, aí comecei a sentir os pingos da água e tal, vi as pessoas ali, falei, aí me veio o pensamento do que o Brian falou. Será que é só espírito, né? Será que eu vou sair do corpo e ver esse corpo aqui parado? Ali me deu um certo desesperozinho.
né? Que eu falei, e aí, morri, não morri, né? Porque aí eu comecei a sentir que eu estava ali no chão. Aí eu falei, mexe os dedos do pé, comecei a mexer os dedos do pé, mexi os dedos da mão, língua, comecei a olhar para os lados, falei, ok, minhas extremidades estão mexendo, né? Foi muito louco, porque aí eu peguei, cara, eu levantei e sentei. A roda que estava em volta fez assim, tá vivo, tá vivo, tá vivo! Foi até engraçado se não fosse trágico, mas foi muito engraçado o jeito que o pessoal pulou para trás, assim, né? Foi muito engraçado. Eu sentado, aí começou, tá vivo, tá vivo, tá vivo, aí eu, deita, 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 não levanta, não levanta, não levanta. Cara, eu tava numa calma. Aí veio o motoboy, o motoboy sentou do meu lado, eu abracei ele e falei assim, eu quero sentar naquele poste. A clareza era muito grande nesse momento. Quero sentar, ele falou, não, mas você não pode se mover. Eu falei, me leva até ali, por favor. Levantei com ele no ombro, sentei no poste ali na calçada, falei, me dá minha mochila, por favor. Ele trouxe, eu abri, peguei meu telefone, disquei pro meu pai, dei na mão dele e falei, avisa meu pai onde eu estou e o que aconteceu, por favor. Peguei minha carteira, tirei o seguro da moto, falei, liga lá, manda entregar na minha casa, eles têm o número do cadastro. Aí veio o terceiro, você tá bem? Falei, não, por favor, liga pro SAMU que eu não estou respirando. Foi assim, foi literalmente assim. Muito louco. Pode parecer muito normal até eu dizer tudo que aconteceu comigo. Veio o pessoal tá de cara aqui com o seu relato, viu? O pessoal tá de cara, ó, muito bacana, muito legal, que loucura. Comenta aí, pessoal, comenta aí que muito interessante o relato dele. E aí foi engraçado, porque os caras vieram com o carro do SAMU, né, com a ambulância, ela chegou, acho que já tinha chegado antes, né? Porque foi muito rápido, assim. Eles vieram com a maca, abaixaram a maca para eu deitar. Eu falei, não, não, pode deixar ela alta que eu vou deitar. Mas eu não sentia como se fosse eu falando. É algo mesmo que estava tomando uma conta ali naquele momento de calma e tudo. Deitei, me mobilizaram e botaram dentro da ambulância. Aí eu falei pro cara, para onde nós vamos? O Hospital São Paulo? Ele falou, não. A central mandou ir lá para o Hospital do Socorro. Eu falei, tá bom. Deitado, aí eu falei, só um minuto, por favor. Deitado dentro da ambulância. A porta ainda não tinha fechado. Falei, aguarda um minuto que meu pai está vindo ali. O cara olhou e falou assim, oi? Eu falei assim, tem ali um Corolla prateado, está vindo pelo outro lado, está fazendo uma contravenção exatamente ali no farol, deve estar parando ao lado da ambulância. Deitado dentro da ambulância, eu estava. Você sentiu a presença do seu pai? Ele virou, o cara falou assim, não dá para você estar vendo. Eu falei, por favor, vai lá fora e olha. O cara botou a mão, olhou lá para fora, olhou para mim com 2 olhos regalados assim, de boca aberta, ficou parado, do jeito que estava. Aí eu vejo a mão do meu pai apoiando na porta. Imagina um pai recebendo um telefonema de outra pessoa, que o filho sofreu um acidente de moto, para ele vir para cá nesse momento. Quantos anos você tinha, JP? Me perdi na idade. 44. 44. É, 40, quase 44, 43 para 44. E aí eu vi a mão do meu pai ali, cara, eu só lembro de ter levantado um pouquinho a cabeça, respirado fundo, foi a única vez que eu senti que era a minha voz mesmo. Meu pai olhou para dentro e falei, pai, tá tudo em ordem, fica tranquilo, não quebrei nada, tô bem, eles vão me levar lá para o hospital, não sei o quê. Meu pai... E não tinha quebrado mesmo? E saiu. A hora que ele saiu, eu fiz assim... Aí eu desmontei. Bom, vamos lá. Chegando no hospital, o hospital público do Socorro, né? Tinha... eram as macas, os caras foram enfiando uma do lado da outra. Começa por aí. Tinha o cara com tiro de um lado e o cara do outro lado espirrando, feito um louco. E eu no meio dos dois sem conseguir me movimentar. Fizeram os exames, tal, não sei o quê, me mandaram embora. Bom, para entenderem o que aconteceu. Meu tórax do lado esquerdo foi 2,5 centímetros para frente. Só o lado esquerdo. Não arrancou por uma vida inteira de esportista e por ter sido natação. Por quê? Porque a natação, o mergulhar, fazer muita apneia a vida inteira, você cria uma resistência na sua pleura e na sua caixa torácica, ao contrário dos outros esportes. Porque é uma pressão que vem de fora e de dentro para fora. É diferente de você só ter músculo. Você está acostumado com uma pressão interna sendo exercida no seu pulmão. Bom, o tórax veio do lado esquerdo, até hoje ele é 0,5 centímetro ainda para frente, mas veio 2,5. 2,5 centímetros é isso daqui. Para frente,
um do outro. O braço estava pendurado no mamilo, virado ao contrário. Quem já viu sequelado de moto sabe como é que fica um braço pendurado. Né? Você fica sem o ombro. Mas tem o ombro mesmo. Essa parte do ombro está aqui. A escápula gira aqui atrás e o braço fica pendurado. Descolamento de peritônio. Durante 10 meses, toda vez que eu levantava de manhã, durante 10 meses, eu acordava na cama, sentava, fazia glu, 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 glu. Eu tinha que passar 10 minutos respirando, contraindo o abdômen e sustentando. Eu tive desnervação total do nervo axial. Ou seja, amassou o nervo que faz o deltoide do braço esquerdo, amassou aqui na C4. Isso avaliado 7 meses após o acidente, numa eletroneuromiografia profunda. 7 meses após. Durante 15 dias eu dormi amarrado numa cadeira, porque eu não podia deitar. Eu fui tentar deitar quando voltei para casa, tive que ficar berrando para o meu pai me ajudar, que eu estava na casa dele. Porque eu não respirava, porque eu quebrei costela na frente e atrás também. Isso que eu falei, quando você falou pro seu pai, eu não quebrei nada lá dentro da ambulância, era uma grande mentira, né? Mas ele tinha, meu pai, por 7 anos atrás, ele estava com 73 anos. Não dá para você falar pro seu pai, tô fudido. Não tem como. Ele precisa respirar para não ter um ataque cardíaco ali. Né? Um detalhe, ele estava levando a esposa dele, que a irmã da esposa dele, a cunhada dele, estava morrendo no hospital Edmundo Vasconcelos. Quando ele recebeu o telefonema, falou para ela, desce, que o João Paulo sofreu um acidente. Ele contando depois. Então você imagina a cabeça que meu pai estava naquele momento. Acho que ele nunca vai esquecer esse dia na vida dele, né? Exato. Meu, impressionante. Bom, 15 dias amarrado numa cadeira. Depois comecei a dormir sentado. 10 meses levantando e os órgãos ainda todo remexiam de manhã quando acordava. O braço pendurado. Eu vou tentar fazer por partes isso, né? Durante 15 dias, quando eu me olhei no espelho a primeira vez, é engraçado como o choque foi interno. Toda a musculatura de uma vida inteira de esporte, de natação, um cara hiperativo, parecia aquele cara que nunca fez nada e emagreceu 20 quilos. Sabe quando cai a pele, cai tudo. Eu me olhava aqui no espelho, braço pendurado e virado, tudo aquilo. Eu chorava no espelho. Chorava, eu olhava assim, olha o que eu fiz comigo. Olha o que eu fiz comigo. Em nenhum minuto, isso é muito importante dizer, em nenhum minuto eu falei, o que a vida fez comigo? Por que isso aconteceu comigo? Eu nunca disse isso. Né? A vida não tem culpa de nada. Eu escolhi ter uma moto, eu escolhi sair depois, eu escolhi naquele dia de chuva, ao invés de devagar e sair antes, esperar até o último minuto para sair esperando que a chuva parasse. Eu escolhi acelerar, estar na linha do ônibus. Isso é muito importante. Eu sei que fui eu, mesmo que tenha destino, não sei o quê, foi a minha escolha. Né? Eu assumi o que eu fiz. Acho que esse é o primeiro passo, né, de não existir uma negação naquilo. Você tem que entender, você é responsável, sim, pelas suas escolhas e cada escolha é uma consequência. Assuma que é a melhor forma de você lidar. Quer esteja certo ou errado, acho que isso não existe. Cada momento é um momento na vida. Né? A gente não sabe o que a nossa escolha pode nos levar, mas a gente sabe o caminho que quer trilhar e o que está fazendo naquele momento. É uma escolha. Ok. Bom, eu passei uns 15, 17, 20 dias mais ou menos chorando. Um dia eu parei, olhei no espelho e falei, chega. Deus me deu a chance de voltar. Eu estou aqui. Sinal que eu tenho algo a cumprir. Vamos pensar primeiro no meu lado pessoal. Nunca fui para uma Olimpíada. Pronto. Então eu vou fazer o possível para ser um paratleta e eu vou para uma Olimpíada. Como paratleta. Se é esse o caminho, é esse o caminho. Mas eu não vou me entregar de jeito nenhum. É engraçado, para quem me conhece faz tempo, sabe que meu sonho sempre foi casar e ter filhos. Eu namorei 3 anos, dos 15 aos 18, e falava, vou ser o primeiro a casar, vou ser o primeiro a ter filho. Bom, até os 44 eu não tinha casado nem tido filho. Nesse dia que eu falei tudo isso para mim mesmo,
foi muito engraçado. Logo depois eu fui para minha cama, amarrei, como eu disse, eu sou formado em várias coisas, inclusive quiropraxia. Eu amarrei meu braço para fora da cama e comecei a escorregar o corpo para fora dela. E deixar o braço esticando, esticando, esticando. Quando eu senti que já estava rasgando por dentro, eu comecei a dar uns trancos de volta. João, desculpa, só uma coisa importante aí para a gente entender. Nesse momento, até então, o que os médicos falavam do seu braço? Né, para você chegar nesse tipo de atitude de tentar... Não, para você entender, ali já estava com perdido. A eletroneurotomografia, isso nós estamos falando de 20 dias. Com 7 meses eles disseram que não voltaria. Com 7 meses... Voltaria o quê, exatamente? Que não voltaria os movimentos do braço. Só fazendo uma cirurgia, ou 2 ou 3, e poderia conseguir 30% dos movimentos de volta. Entre 1 ano e meio e 3 anos, com muita fisioterapia, talvez eu recuperasse 30% dos movimentos. Mas isso com 7 meses. E logo no início, o que eles diziam? Era totalmente enganado e pendurado. Com 20 dias, ninguém acreditava em nada. E eles não sugeriam fazer uma cirurgia, não pensaram em fazer nada. Falavam, não, isso aí não tem jeito. Naquele momento, não. Estava tudo muito inchado, tudo muito caído. Tinha peritônio, tinha costela quebrada, né? Quando você tem um convênio ou muita grana, eles querem fazer tudo na hora, Chico. Quando você não tem, pelo amor de Deus, volta para casa e se vira. Que era o caso, né? Foi o caso. Tanto que tentaram me mandar embora, 6 horas depois o cara falou, não, isso aí não tem jeito, manda para casa. E eu não conseguia nem sentar, o cara falava, isso é drama. O cara me punha sentado, o médico para me mandar, e eu quase desmaiava no hospital. Até que chegou uma mulher lá, que é Relações Públicas do hospital, falou, você vai ficar nessa sala até você se sentir bem. Pegou minha maca e enfiou lá. Tirou, porque é aquilo que eu falei, neguinho com tiro, neguinho com fêmur quebrado, o outro espirrando do meu lado. Depois de fazer os exames, ela me separou dali. Me tirou aquele estado de emergência, né, da entrada do pronto-socorro de periferia. Então, em que momento que você tomou a decisão de que você ia se autocurar? Que você ia ser o responsável pela sua cura e começou a puxar o braço, enfim, fazer altos exercícios e tudo mais? Eu cansei de chorar, eu não sei porquê, eu olhei no espelho, nesse dia foi diferente. Eu olhei e falei, ok, chega. É isso que eu tenho, essa é a minha condição no momento. Deus me deu uma segunda chance e eu vou fazer o melhor que eu puder com isso. Fui lá, amarrei meu braço, pum, dei os trancos. A partir daí, eu comecei a conversar. Eu passei 1 ano e meio, só para vocês entenderem, andando de jaqueta, mesmo no verão, porque eu tinha vergonha, meu braço ficou muito fininho, perdeu toda a musculatura e tudo. Então eu fiquei 1 ano e meio só de jaqueta, eu não usava manga curta nem regata, né? Mesmo no verão. A loucura. Não parei de dar aula. 4 dias depois, eu dava aula de ginástica laboral no restaurante, tinha meus clientes, pedia para o meu pai me levar e falava, pelo amor de Deus, eu falava, não, se eu ficar em casa eu vou ficar louco. Se eu ficar aqui sentado eu vou ficar louco. Então você me leva, eu enfiava a mão no bolso aqui com o braço mesmo pendurado e não conseguia falar por causa das costelas. Então, minhas aulas eram falando assim com as pessoas. Então, eu agradeço muito quem continuou comigo nesses meses, pelo menos nesses 2 meses seguintes. O pessoal continuou mais, mas quem teve essa paciência comigo foi uma das coisas que mais me deu força para continuar. Porque eu continuava indo dar as aulas. No começo, meu pai me levou alguns dias, depois comecei a ir de táxi. Lógico, quando você está ganhando nas aulas, nossa, quanto pagavam para você ir de táxi? Não interessa, tinha horas que eu estava até pagando para chegar na casa do cliente, mas eu não estava em casa fechado. Eu não estava me lamentando mais. Né? Eu estava assumindo minha condição e indo para frente. Então eu amarrava meu braço com uma cordinha, descia lá embaixo do prédio, jogava por cima de um aparelho que tinha lá, ficava puxando, que nem marionete. Puxava assim, puxava de lado. É legal. Ou seja, você criou um exercício para começar a movimentar o braço. Quer dizer, você próprio criou um sistema para curar o seu corpo. As pessoas perguntavam, passavam assim, mas o médico falou que não vai mexer. Eu falei assim, eu sei disso e você sabe disso, meu cérebro não. Eu não vou deixar apagar do cérebro o movimento. E ficava lá, ficava meia hora, 20 minutos, puxava em várias posições a cordinha, amarrava a cordinha do outro lado e ia puxando para frente, para trás, que nem um doido. Que nem um doido. Ou seja, com o braço direito você fazia o braço esquerdo mexer. Fazia o braço esquerdo mexer, que nem uma marionete. Não.
Isso que ele Exato. falou é muito, muito interessante e muito importante, cara, que todo mundo preste atenção. Eu não vou deixar apagar do meu cérebro o movimento do braço. O braço, ele meio que apagou o movimento, ele estava impossibilitado, mas o cérebro não. E aí é que foi a diferença. Exatamente. Existem, né, a gente fala, como você falou na reprogramação, então a gente fala muito sobre redes neurais, né? Que se você não usa as redes neurais, elas começam a subir, né? E ao mesmo tempo, se você usa, mas tem alguma obstrução, se acha um caminho novo. E o cérebro, a mente, começa a buscar novas formas de, né, cumprir aquela função que já não tem mais condições de cumprir pelo caminho tradicional. Então você foi gerando isso sem, né, perceber. À medida que você faz o seu braço mexer de outra maneira, ele começa a encontrar um outro mecanismo de avisar a sua mente para você falar, olha, mexe aí. Né? Então, foi muito interessante isso, muito legal. Um consultório em reabilitação com AVC. AVE hoje, né? Chamado de AVE. E eu percebo que existem lacunas quando você tem um AVC e na recuperação desse AVC também. E eu trouxe isso para a minha recuperação, por já ter tratado pessoas assim. Que quanto mais você deixa aquela área que teve o AVC apagada, mais dificuldade ela vai ter de voltar. Então, mesmo que o movimento não seja completo, eu sempre, quando trabalho com alguém que teve um AVC, a pessoa pode não movimentar. Eu falo, fecha os olhos e lembra do movimento. Você pegando um copo d'água, você mexendo, eu vou de acordo... A terapia sistêmica integrativa traz muito isso. Vamos de acordo com o que era a sua rotina, a sua vida, os movimentos que você mais estava acostumado a fazer. Vamos primeiro entender ele mentalmente, reviver ele emocionalmente, e depois a gente vai trabalhar esse físico aí. Isso que você está falando, João, é uma coisa tão importante, mas tão importante, porque você está falando para a pessoa assim, você tem que se imaginar e pensar em você saudável, fazendo Exato. tudo o que você fazia, sonhando e tudo mais. Ainda que você não consiga fisicamente, imagine-se assim. E você, devagarzinho, vai começar a voltar para ser aquela pessoa que você está projetando. Isso, para mim, é essencial. Isso é fundamental. Eu fui conversar com doutores de biomecânica, lógico, com professores da USP. Eu tive uma professora de biomecânica sensacional, a Carol, na Unítalo também, professor Kerson, professor Mansoldo. E cada um deles vem trazendo um exercício. A roda de ombro, que é muito usada para quem tem deficiência. O andar no chão, exercício de quadripedia, que eu uso muito até hoje, como animais, né? Foram vários exercícios que eu fui acoplando, até a hora que deu uns 60, 70 exercícios diferentes. Eu fazia todos os dias, durante 1h30, regrado. Todos os dias, e aumentando o pezinho. Eu pensei também, o que eu fiz muito na minha vida? Eu nadei. Então eu fui para os exercícios que a gente fazia com 9, 10 anos de idade. Comprei as borrachas de novo e começava a fazer para a direita, esquerda não puxava, não tem problema. Eu fechava os olhos e imaginava, igual quando eu tinha 12, 13 anos, fazendo os exercícios, as braçadas com as borrachas no chão. Outro que eu pensei, quais são os esportes que tem mais deltoide, já que eu não tenho? Remo e boxe. Então eu ficava na frente do espelho, fazendo os movimentos do boxe. O braço não subia, de repente ele começava a subir. De repente, aí eu punha pezinho de meio quilo, começava a fazer com meio quilo. E fui aumentando gradativamente. As remadas, comecei com cabo de vassoura, que para levantar o esquerdo, eu levantava com o direito. Fazia a alavanca com o direito e começava a remaquinar a canoagem. Pum, depois já comecei a conseguir fazer para trás. De repente o braço já veio vindo. Né? Aos poucos estou indo. Teve um médico que queria que eu falasse sobre isso com alguns pacientes dele, falou, mas eu preciso de foto sua daquela época. Eu falei, eu tenho. Cara, você não fotografou nada do seu acidente? Eu falei, não. Mas nem o estado que você estava, tudo? Eu falei, não. Mas por quê? Eu falei, porque eu nunca acreditei que eu estava debilitado. A imagem que eu tenho do braço esquerdo é de quando eu tinha 15, 16 anos de idade, que tinha até aquela bolinha bonitinha, os pelinhos loirinhos bonitinhos ali em cima, o sol batendo, queimado de sol. Essa é a imagem que eu tenho do meu braço esquerdo até hoje. Você tinha tudo nesse momento para se fazer de coitadinho, né? Você falou, eu sou um coitadinho, olha como eu fiquei, aquela coisa toda. Só que você estaria simplesmente mandando para sua mente essa imagem. E ao contrário, você falou, não, eu não quero ser isso, eu quero ser isso. E botou na tua mente o que você queria. Isso é o motivo, acho que, né, principal, posso dizer, talvez seja isso. Não sei se você concorda. Né? É focar realmente naquilo que você deseja. Está aí na live hoje, né, o Marquinhos, ele falou de psicologia positiva. Né? A gente está vendo um caso aí concreto agora, né, de ação
né, do positivo na vida da gente, no sentido de eu quero ser assim, e não vou pensar no que eu não quero, vou pensar no que eu quero. Né? Isso é fundamental. Gente, podem comentar, podem fazer perguntas, tá? Tem bastante gente aí, né, que está batendo palminha e tal, mas assim, podem falar, podem perguntar, que assim que live é assim, é para ser livre. É uma coisa muito importante, quando a gente fala de reprogramação mental e de mente, nós condicionamos a mente da forma que a gente quer lidar com ela. Mas uma coisa muito importante que a gente vê em muitos lugares que não trabalham com espiritualidade junto, é assim, não, é só a sinapse, é só o neuro, é só... Não. Hoje a medicina considera o coração o segundo cérebro. Isso é uma coisa muito importante da gente colocar. Né? Nós falamos muito sobre isso. O coração é o segundo cérebro. Se a gente falar holisticamente, é ele que separa os chakras básicos, os 3, né, de baixo, e os 3 espirituais de cima. Os 3 terrenos dos 3 espirituais. Por quê? Porque o coração é o cardíaco, é o equilíbrio. O timo representa o quê? Né? O timo cuida da nossa alegria, ele vai diminuindo conforme a alegria vai diminuindo, o timo também diminui de tamanho, fisicamente no corpo da gente, e é a nossa glândula que regula o nosso cardíaco, o chakra cardíaco. Então, é uma coisa muito importante quando a gente fala no cardíaco, porque o nosso sentir está aqui. Quando a gente conecta o nosso pensar com o nosso sentir, a força fica monumental. Às vezes, o filme O Segredo, ou lê o livro O Segredo, e fica repetindo aquelas frases, repetindo, eu vou ficar milionário, eu vou conseguir. Cara, se você não está sentindo isso dentro de você, você vai repetir a vida inteira, mais 15 encarnações. Né? A gente tem que entender que o processo pode começar aqui ou aqui. Ele pode começar na sua mente ou no seu coração. Ok. Mas se os dois não estiverem funcionando juntos, dificilmente você vai manifestar esse processo. Seja ele emocional, espiritual, físico, ou algum de relacionamento, qualquer coisa, onde você não sente, você não está inteiro naquilo. Você precisa sentir que você está fazendo, né? Eu sentia que eu estava vivo, e estava tendo uma segunda chance. E eu não ia desperdiçar. Eu falei do querer casar e ter filhos por uma coisa muito importante. A partir do momento que eu assumi que eu ia melhorar com 20 e poucos dias, eu estava todo torto ainda na janela. De repente entra uma menina lá no prédio. Blusinha branca, shortinho jeans, tal, não sei o que, toda cantando, alegre, com um balde e uma vassoura na mão, tá? Tava entrando assim no prédio. Meu coração disparou, que eu cheguei a botar a mão, segurar na janela e falei, meu Deus, o que é isso? Tomei um susto. Fui acalmando, desci, fui conversar com o porteiro, é bonitinha, gatinha, educadinha, o porteiro riu. E eu falei, o que você tá rindo? Ele falou, mudou hoje para a porta da sua casa, no mesmo andar, na porta da frente. Para quem não sabe, ela é minha esposa e nós temos um filho que faz 4 anos agora em fevereiro, tá? Eu falei, eu vou. Parabéns. E ele ensina o filho a nadar, brinca com o filho, joga o filho para cima, para baixo, e o braço está... É legal você falar como é que você está hoje. Eu acho que isso é importante. Porque a gente viu o antes, né, viu o durante toda essa crise, e entender esse momento agora é muito importante. Vocês forem lá para trás, aí no meu Instagram, no JP Corban, vocês vão ver lá para trás, perto de 2014, 2015, com 7 meses o médico falou que não voltaria. E queria operar de qualquer jeito. Eu falei, me dá 3 meses, nós estamos no final do ano. Ele falou, tá bom, eu vou tirar férias no final do ano, então dia 3 de fevereiro a gente volta a se encontrar. Tudo bem? Eu falei, tudo bem. Cheguei lá fazendo a prancha de lado e o Kakasana do yoga, com o joelho aqui em cima, olhando para a cara do médico assim. Ele olhou e falou, que isso? Como assim? É impossível, em 30 anos eu nunca vi isso. Eu falei, então, ele falou, não sei o que você fez, só não pare de fazer pro resto da vida. Lógico que eu fiz de tudo, mas desde cirurgia espiritual, eu mesmo colocava as agulhas de acupuntura, os magnetos, a quiropraxia, encaixava de novo, a alimentação mudou, comecei a meditar com muito mais entrega, estudei todos os nervos, o caminho dos nervos para o meu braço. Então, durante a meditação, eu fazia o caminho do nervo, a rede neural, o tronco cerebral, vindo até a sequência, subdividindo. Isso é uma coisa muito interessante. Isso é uma coisa que você está falando que eu queria comentar. Tem um capítulo do Anatomia de Grey, né, da Grey's Anatomy,
que tem uma pessoa que ela faz cura com as mãos e tal. E ela está no hospital e tem um problema. Só que ela não conhece o organismo, não sabe como que o corpo dela está, o que está acontecendo fisicamente. Aí ela chega para a médica, mas vem cá, se a senhora sabe que vai se curar com a mão, por que a senhora está aqui? Eu quero que você me explique, tintim por tintim, o que está acontecendo com o meu coração, assim, assim, assado. E aí a médica começa a explicar. Ah, tá, agora eu já entendi. Agora eu já posso, então, me curar. Né? Ou seja, se você não entende aquele processo que está acontecendo, você não consegue imaginar tão bem, sentir tão bem o seu processo de cura. Então, toda essa sua busca física... Opa, olha o filhão aí. Ó. Opa, sejam bem-vindos. Epa, tem alguém segurando ali, escondidinha também. É a moça do balde. Não, presta atenção, ele não é um filho, ele não é um filho. Ele é uma segunda chance de vida aproveitada. Exatamente. Exatamente. Não é? Mas é fantástico, João. Olha, muito legal. Traz eles aí, deixa eles aí com a gente. E esse é um processo muito importante. Vale a pena só ressaltar para as pessoas que eu fiquei sem dormir. Eu não conseguia dormir mais do que 7, 8 minutos seguidos durante 1 ano e meio. Porque as pulsas não deixavam. Então, assim, cabelo branco, barba branca, pelo branco, assim, avançou muito. Tipo, 10, 15 anos. Eu falo, eu tirei uns 10, 15 anos de energia vital para conseguir me recuperar. O meu acidente... Ainda bem que você tinha essa energia vital. Ainda bem que você tinha uma estrutura, né? Você tinha uma poupança. E uma preparação de 1 ano antes. Essa é uma loucura também. Pois é. Aquela preparação anterior que eu tive, eu acho que eu acumulei uma energia vital gigantesca naquele ano que veio antes. Eu acredito muito nisso. Né? Parece que quem acredita em destino, essas coisas, fala assim, estava já programado que eu ia passar, não precisava ser um acidente de moto naquela rua, não sei o quê. Mas eu acho que existem alguns passos que a gente vem para a vida para passar, para aprender. Não sei de que forma, mas parece que algo aconteceria e que essa energia precisava estar ali inteira. Hoje, olhando para trás, eu vejo dessa forma. A nossa primeira live foi com o Bá, né, que também é um preparador físico, professor de educação física, e ele estava contando a experiência dele de superação do Covid. E no lado físico, ele fez esse mesmo comentário, ele falou, graças a Deus que eu tinha um preparo físico, né? Tirando toda a outra parte mental e espiritual, mas um preparo físico que me possibilitou ter força para superar isso. Então, realmente, assim, eu acho muito certo aquele ditado. Deus não dá o fardo além do que você aguenta. Eu, por exemplo, tenho muita chance de que não aguentaria nem a Covid e nem um acidente de moto como esse. Porque o meu preparo físico é muito inferior ao de vocês. Por outro lado, Deus nunca me fez passar por isso até agora, né? Então, mesmo acho assim, cada um... A moto cada também um no seu cargo. Vamos lembrar disso. A estrutura também tem essa coisa do impacto ser maior. Sim. Sim. Mas tem os dois lados disso também. Você começou a falar uma parte que era muito legal e depois a gente acabou desviando, que é muito importante, que você falou assim, que não é simplesmente a questão física e sentimento e tal, que tinha uma parte espiritual aí. Como é que você enxerga a importância da parte espiritual em todo esse seu processo? Acho que 1000%. A gente entender que a gente estar aqui é um presente, uma escolha, eu acho que é o mais de tudo, que a gente está em comunhão com o todo. A minha visão espiritualista é uma visão desde moleque, eu falava de multiversos, de universos paralelos, dimensões. O pessoal me achava até meio doido, né? Então, hoje está na moda falar sobre tudo isso. Eu colocava os cristais certos nos chakras certos. Depois que eu fui estudando, é que eu fui descobrindo que eu colocava cristal no terceiro olho para meditar, para deitar, para dormir. Então, assim, as coisas meio que foram naturais. Vi já coisas ao meu lado, enquanto dormia. Mas isso tudo com o processo ainda antes dos 20 anos de idade, né? E nessa época não tinha nem filme da Marvel ainda, né? Exatamente. Exatamente. Então, tinha só os quadrinhos. Só os quadrinhos. Mas, João, então, vamos lá. Só uma coisa importante, você está falando do dormir. O dormir é uma coisa muito importante, Chico. E por quê? Porque a gente produz a melatonina. Sim. E ela vai estimular milhões de coisas no seu sistema imunológico. E eu não tive isso durante 1 ano, 1 ano e meio. Se eu te disser que hoje, 7 anos depois, eu tive 20, 30 noites de sono inteiras,
É muito. Em 7 anos. Até hoje você não voltou ainda? Por quê? Porque o braço ainda, às vezes eu durmo, ele adormece, às vezes acorda doendo um pouquinho. Um ano e meio depois do meu acidente, eu falei para o médico, poxa, tem um movimento que eu não faço aqui assim, subindo. Hoje eu faço, mas não fazia. Porque eu fui estimular ele num outro exercício também. Eu não faço esse movimento. Ele falou, querido, na sua idade 99% não faz, nem sofreu acidente. Então, menos. Você não vai querer pegar balão, jogar de goleiro da seleção brasileira de futebol, acorda. Você nem sabe se você fazer esse movimento antes do acidente ou não. É que agora você está olhando para o seu braço. Então é louco, né? Agora o sono fez muita falta em muitos outros pontos. Por isso que eu meditava muito mais. Porque a meditação, ela vai regulando também a sua pineal, vai descalcificando, vai abrindo a sua pineal. Então, mesmo que seja pouco sono, eu acredito que eu conseguia produzir um pouco de melatonina, mesmo não estando em sono profundo, porque ela estava sendo preparada durante o dia, durante 3, 4 meditações diárias. Então, se por um lado não tinha sono à noite, não conseguia, por outro existiam outras fontes. Sol todos os dias, meditava só no sol. Importantíssimo. Uma coisa que muita gente fala, a gente não deve ficar no sol, nem no vento, nem na chuva. Eu meditava no vento, na chuva, no sol. Só tinha eu no Ibirapuera treinando e depois ainda sentando lá para meditar no temporal, assim, sabe? E amava, sentia minha energia entrando para a terra, saindo, se comunicando com a chuva. Os mosquitos vinham, eu me fazia um com eles. E, cara, não tomava picada nenhuma. Sempre que terminava de meditar no Ibirapuera, eu estava ali, 4, 5 sabiás, eu só ouvia o piar dos pássaros. E olha que eu meditava perto da quadrinha, com todo mundo fumando, xingando, chutando bola, palavrão a dar com o pau. Nada estava ali. Nada. Eu só ouvia os pássaros, as folhas. Entrava numa conexão muito legal com a natureza e dali eu me reabastecia. João, vamos tentar resumir um pouquinho. Teve gente que chegou no meio, né? A gente começou uma vida de esportista, né? Uma vida de espiritualidade, de práticas holísticas. De repente tem um acidente. Esse acidente, você vai para o mundo espiritual, podemos imaginar assim, se imagina parte de um grande todo, volta com uma série de dificuldades, supera essas dificuldades, né? Como é o João de antes e o João de agora? O que mudou nesse João? O que você acha que realmente te tocou e que, se você pode dizer até que se teve um motivo para tudo isso acontecer dentro de você, pode ter sido, né, você aprendeu essa lição, enfim, né? O que te tocou realmente? Bom, a primeira coisa, esse amor no todo, porque uma coisa é a gente meditar e dizer que sente essa integração com o todo em muitos momentos, que temos vislumbres de iluminação e tudo mais. Ok, tudo isso eu já tinha sentido. Mas não se compara com aquele momento, essa unificação com o todo. Então, assim, a certeza... Uma coisa é a gente ter a fé, acreditar e dizer que tem certeza de que existe algo mais. Outra coisa é você ir do outro lado e ver com os seus próprios olhos. Por isso que é difícil descrever o que você sente na hora. Porque você fala, cara, é muito maior do que isso aqui. A gente cria dramas na vida aqui, diária, que, nossa, são tão pequenininhos. Hoje você tem medo da morte? Eu nunca tive medo da morte, e menos ainda hoje em dia. Eu não tenho medo, eu não tenho medo de nada. Vamos colocar isso. Não é um medo de nada, sou corajoso, então vou pular da janela porque eu não tenho medo. Não é isso, eu preservo a vida porque a minha vida é sagrada. É uma coisa muito importante, a minha vida é sagrada. O quanto eu puder preservá-la, eu farei. O quanto eu puder enraizar as minhas convicções, eu farei, porque fazem parte da minha experiência terrena nessa vida. São minhas escolhas. Mas saber que eu já passei por isso muitas vezes e que existe algo lá me esperando também e que está tudo certo e correndo como deveria correr, me traz uma segurança gigantesca. Uma paz, né? É uma paz, é um encontro. Cara, eu não sou único, eu não sou sozinho. Faz parte da minha experiência tudo que tiver que acontecer nessa vida. Muita gente fala para mim, eu perdi minha mãe tem 2 anos, né? Não te doeu? Eu falei, não, tudo que eu tinha para conversar com ela, eu conversei antes dela ir. A gente conversou sobre a passagem dela várias vezes. Várias vezes. Não foi uma nem duas. Tanto que quando ela foi para o hospital, eu sabia exatamente o que fazer, que é o que ela queria.
me doendo, ai, mas você não acha que foi certo ou foi errado a escolha? Eu falei, não era a minha escolha, era a vida dela e ela fez as escolhas dela consciente. A minha função como filho mais velho era cumprir o que ela me pediu. Doendo ou não. Não interessa. Então, mas você não sente falta? Eu falei, saudade a gente vai ter sempre. Um momento a gente fala numa boa, que nem agora. Em alguns momentos você para, olha por nada e te dá, sim, uma saudade de alguns momentos. Mas acho que mais do que isso, valorizar cada momento que eu passei com ela. Aprender, porque muitas vezes as pessoas vão embora e aí é que a gente começa a ter mais e mais lembranças e relacionar com o nosso ponto de vida. Eu vejo hoje você com o seu filho, você coloca muito isso na prática. Eu vejo assim, no meio da manhã ele está lá, de repente, na piscina com o filho, brincando e tal. Lógico que você tem uma vida totalmente diferente a nível de horários por conta do seu trabalho, mas que permite isso. Mas assim, você procura aproveitar e viver, e quando você está com ele, não é você estar lá no celular aqui e a criança brincando ali, quer dizer, eu sinto assim uma interação muito grande, vivendo realmente cada momento. Eu acho isso muito legal, eu acho que isso é uma herança realmente que você levou de tudo isso, assim, de não desperdiçar, né? Vamos viver de verdade. Isso eu acho muito legal. Eu e minha esposa, a gente conversou muito antes de ter o filho e nós sabemos que nós somos mais velhos. Eu vou fazer 51 anos agora em novembro. Meu filho vai fazer 4 anos em fevereiro. Não adianta eu imaginar que quando meu filho tiver a minha idade, eu vou estar lá para bater papo com ele, conversando com ele. Pode até acontecer, mas não é um caminho que estaria normalizado, né? Eu vou ter praticamente 100 anos quando meu filho tiver a minha idade. Então eu tenho que preparar ele para o mundo. Ele tem que estar preparado para o mundo. Ele tem que estar preparado para a vida. Ele vê, eu e a minha esposa meditarmos todos os dias. Às vezes ele senta com a gente, às vezes não. Ele visitou minha mãe no hospital, ele estava junto na cerimônia de cremação. Tem gente que fala, pô, mas você vai levar? Eu falei, vou, porque eu acho que o medo da morte é uma coisa cultural muito feia no Ocidente. É colocado nas pessoas. Ela impede as pessoas. Então ele tem que entender, sim, que todo mundo é uma coisa natural, não existe ninguém que não morre. Por que a gente não é ensinado desde criança que é um processo natural? Por quê? Se é um processo natural como nascer, como bem você colocou no início, né? A gente vai fazendo, fechando um ciclo assim. É um processo natural nascer, é um processo natural morrer. Você tem medo da morte? Como é que eu vou ter medo de algo que é inevitável? A gente tem que ter medo das escolhas que a gente faz que possam ser evitadas. Mas você não escolhe se você vai morrer ou não. Não é uma escolha assim. Então você está com medo de quê? Quais as suas chances disso não te causar dor, sem ser física, tá? Dor física não é uma escolha da gente como a gente vai morrer. Mas qual escolha você tem para que você não sinta uma dor de algo maior quando você for embora? Você ter aproveitado tudo que você pôde com as pessoas que você ama. Sem arrependimento. Você ter vivenciado tudo, com o coração inteiro, presente naquilo que você faz. Isso não tem preço. Você vai sair daqui com a sua alma leve de missão cumprida. Fazer o bem sem olhar a quem. Né? Usar aquele princípio básico, mas será que o que eu estou fazendo é certo ou errado? Faz mal para você? Faz mal para alguém que você ama? Faz mal para alguém próximo? Faz mal para alguém distante ou que você não goste? Não. Então tá correta a sua escolha, cara. Tá tudo certo. Faz parte do seu aprendizado. Não tá fazendo mal para ninguém? Faz parte do seu aprendizado. E se eu errei? Levanta a cabeça e tenta de novo. Tá tudo certo, cara. Ninguém nasce sabendo. Você já imaginou se na primeira vez que você caiu de bunda tentando andar quando você era um bebê, você tivesse desistido porque doeu a bunda? Pois é. A primeira vez que você tentou beijar a menina, ela virou a cara, falou, não quero. Você nunca mais vai tentar beijar ninguém? Foi mal numa prova, então nunca mais vou estudar? Não. Não é assim. A vida é feita de desafios. E é nos desafios que a gente cresce. Eu acredito muito nisso. Ninguém cresce cantando musiquinha bacana, bonitinha, e no bar bebendo cerveja com os amigos. Nesse momento você não cresce. Nesse momento você tira um pouco das tensões, você se diverte e tudo mais. Mas os momentos maiores de crescimento do ser humano e os grandes saltos quânticos da humanidade foram em momentos de pressão. Porque a gente acha saídas que nem a gente acharia que poderia. Forças onde você nem imagina que você tinha.
Eu acredito muito nisso. E acho que o amor João, é uma... eu tô salvando aqui toda a live. A gente está chegando já, passamos até um pouquinho do horário. Se alguém tiver alguma pergunta, queria que aproveitasse agora para falar. Brian, você quer falar um pouquinho do que vem por aí na semana ainda? Nós estamos no meio da temporada Brilhantes. Eu estou dando esse tempinho enquanto as pessoas colocam, se tiver alguma pergunta, alguma coisa, um pouquinho a gente pode passar, mas não é legal passar muito. Essas lives sempre a gente está tentando deixar gravada aqui, depois eu baixo ela, mando para você também, os comentários também, tá, João? E as pessoas que entraram, para você saber, para a gente poder ter o contato com as pessoas também, né? Enfim. E quem quiser, por favor, a gente entra lá, tem tanto a Normose como o JP Corban, né? São duas formas de estar em contato com o João, acho super importante. Quem quiser, estiver passando por uma experiência, quiser um aconselhamento, quiser uma ajuda, ele faz esse trabalho também, além de tudo é terapeuta, né? Enfim, mas eu acho que antes da terapia vem a terapia mental, né? Vem o propósito, né? Você se posicionar de uma forma correta para conseguir qualquer resultado físico, né? Eu sei que tem algumas pessoas aqui que estão passando por desafios também na parte de saúde, né? E tudo que você falou, eu tenho certeza que vai ajudar muito elas, porque por mais que a ciência muitas vezes possa chegar e falar, não, isso não tem mais jeito, você falou uma coisa fundamental que eu acho que é o resumo dessa live de hoje. A minha mente não acreditou nisso. Exato. Né? Simplesmente a minha mente não acreditou. O médico podia falar o que ele quisesse, mas eu tinha certeza que eu ia continuar mexendo meu braço e eu voltar a ser uma pessoa saudável, e assim foi feito. Muito rápido. Tem gente que pode pensar assim, mas o médico falou, mas aí eu vou me esforçar, e se não der certo? Deu certo. Você se deu 100% para tentar melhorar. Se deu certo ou se não deu para o médico, é um problema dele. Mas que você lutou de todas as maneiras que você pôde no seu maior desafio, isso é o válido. Isso funciona. Isso é o mais importante. Você se valorizou em primeiro lugar e lutou pelo que você acreditou em qualquer situação na vida. Isso é o mais importante. Deixa eu só ler rapidinho aqui que o pessoal está comentando. Ó. A Vanessa comentou, nós só temos estímulos para cultivar as chamadas, emoções positivas. A Ana também comentou, que lindo esta visão de não ter medo da morte. Parabéns. A Pati Palma, parabéns, valeu muito. Boa noite. O Deni Mauro, que é o nosso entrevistado de amanhã, também não percam. Vai ser muito bom com ele. Parabéns pela sua história de vida, João. Parabéns, parabéns. Todo mundo parabenizando. Foi uma história... Nossa, eu falei pro Chico, hoje foi um dia assim, muito bom, muito rentável, mas eu fiquei muito cansado hoje, né? Você começou a falar, João, nossa senhora, eu acordei assim, falei, cara, o que é isso, meu senhor? Ó, a Cristina também está falando, gratidão por essa live maravilhosa, aprendi muito, Deus os abençoe. Então, fica aí a gratidão de todo mundo para você, João, especialmente a nossa, né? Especialmente a nossa, por ter aceitado aí compartilhar a sua história de vida que, né, foi também, de certa forma, um grande desafio, foi difícil. Eu vou contar um segredo para vocês agora, né? Eu não podia contar isso no começo, senão parecer fake, né? Mas quando, há um mês e pouco atrás, o João me chamou para fazer uma live no canal dele, né? A gente começou a conversar e falou, não, eu não quero te fazer uma pré-entrevista, porque senão perde a espontaneidade, né? Assim, muitas coisas, depois, quando você escuta, você fala, puxa, que legal, então a live fica muito mais gostosa porque ela é verdadeira, ela é espontânea, e a gente está descobrindo. E quando eu fui conversar com ele para ver o que a gente ia fazer na live dele, ele começou a falar isso, eu também não pedi muitos detalhes. Muitas coisas eu fiquei sabendo hoje, a maioria delas eu fiquei sabendo hoje. Eu tinha uma essência, né? Eu sabia onde eu queria chegar, e assim, mas foi muito mais legal, foi fantástico, assim, coisas que realmente não tinha ideia, né? Por mais que seja meu primo, por mais que a gente conviva, né? Mas a gente não sabe dos detalhes, né? E você talvez não tenha falado isso para muitas pessoas da família. Eu vi que várias pessoas da família, inclusive, entraram aqui, né? Mas é isso, a vida é se permitir viver, né? Se permitir realmente estar em cada momento. Quando a gente se preocupa, começa a fazer as coisas antes, a energia foi gasta fora da hora. E agora não, a gente viveu aquilo no momento que tinha que ser. Então foi muito legal isso. Né? E agradeço mais uma vez por você que me ensinou a fazer live assim. Né? Você lembra disso? Pessoal, deixa eu só dar um recado rapidinho aqui pro pessoal, só para não se perderem. A nossa live amanhã é com o Deni Mauro, tá? Vai ser sobre a sutil diferença entre viver no tempo de Deus e procrastinar.
Só que amanhã é o seguinte, é 19 horas, 7 da noite. Não é às 9. Sexta-feira, para vocês poderem depois, quem gosta, se poder sair pro bar. Como disse o João, não vai crescer no bar, mas vai desestressar. Né? Então, a gente também não é egoísta para impedir vocês. Legal, importante isso, tá, gente? O horário amanhã é diferente, mais cedo. E nós temos uma live também super bacana no sábado com o Josafá. O Josafá também é um grande amigo e ele é pajé, né? Ele nasceu no Amazonas e tal. Ele vai contar um pouco da espiritualidade nas tribos amazônicas. Vai ser às 8 horas da noite também, para o pessoal poder sair no sábado depois. Isso é uma live bem interessante. Ele escreve livros, conta histórias. Então é um cara gostoso de ouvir, porque é um contador de histórias. Então não percam, no sábado vai ser fantástico. E semana que vem também continuamos, tem mais, a Ana Patrícia também vai estar falando sobre respiração espiritual, que é uma prática muito legal, tem muito a ver com o que o Bá falou na segunda-feira. Depois temos o Guedes na terça, né? E ainda completamos a semana, eu e o Brian, com 2 lives para vocês, né? Com temas muito legais. Então, né, divulguem, participem, está sendo muito gostoso, muito gratificante no sentido de crescer, né, de aprender, de viver. Muito legal. E não percam nossa imersão dia 25, 26. Nós estamos vendendo, isso significa que estão acabando as vagas, tá? Vão só lá, 30, tem o link na nossa bio, só tem 30, já não é mais 30, é menos. Vão lá, parcelamento até 12 vezes. O Chico e eu vamos junto pegar na mão de vocês. Nós vamos criar um plano do futuro brilhante, que é todo o nosso processo de reprogramação mental. Vocês vão adorar, nós vamos junto 2 dias, fazer junto com a gente. Então não perca essa oportunidade. Vamos agradecer o João, então, porque já está ficando tarde para o pessoal, para ele também, tem filho pequeno. João, parabéns. Estou assim, eu não sei nem se eu vou conseguir dormir hoje, vou ficar pensando na sua história, né? Então, realmente, assim, foi incrível. Quero te dar os parabéns aí pela sua história de vida, de superação, e agradecer a presença e por compartilhar aqui com a gente, né? Obrigado. Olha, isso quem falou que eu não ter medo da morte. Vou usar a frase do Chico. O medo da morte é uma pré-ocupação daquilo que a gente não conhece. Não gasta energia com isso, não. Certíssimo. Obrigado a todos vocês. Muito obrigado mesmo. A todos que participaram, ao Brian, ao Chico, muito obrigado pela oportunidade. E acho que a vida de todos nós tem um sentido profundo quando a gente vive ela com amor. Eu tive esses momentos que eu pude contar, mas tenho certeza que cada um conhece a fundo os desafios que já teve e as superações que teve. Então, celebrem a vida, amem a própria vida, é uma oportunidade única ser quem você é. Nunca se esqueçam disso e lutem sempre por isso. Obrigado, João. Muito obrigado. Coração, obrigado. Tchau, pessoal. Um abraço a todos. Até amanhã. Todos. Tchau.